E aí, tô animado. Ó, as coisas das crianças aqui. Esperar a galera. E aí, Luiz Cláudio. Faz tempo que a gente não bate um papo, hein? Ai. Bianca, tá acordada, hein, Bianca? E aí, tia Carla? E aí, Joia? tudo bem? Deu certo a Tudo internet? jóia? Parece que sim. Só notícia boa. Veremos. Tomara, Surgiu a tomara casa. que não caia. É, só coisa boa hoje. Se bem que eu fiquei bem irritada por causa da internet hoje, porque eu trabalho aqui em casa agora, né? E Ah, ficou caindo toda hora, eu fui ficando meio nervosa. E pensando, tinha live mais tarde, falei, eu só o que falta. deixar o povo na mão, né? Tão ruim. Mas deu tudo certo. Muito bom. Meu filho tá aí, Thomas. Daqui a pouco tá com a gente aqui também. Então vamos lá, vou abrir. Papai do céu, obrigado por mais um dia que estamos em comunhão com a sua palavra. Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa nos encher mesmo, nos encher de graça do seu Espírito, que a gente possa não ficar apático com as palavras aqui, mas que sejam as suas palavras a serem ditas, anule as nossas, que as pessoas esqueçam as nossas, que fale a sua, que toque as pessoas e que encham elas também, transbordem, a ponto da gente conseguir de fato internalizar o que essas páginas escrevem, mas são apenas letras, que a gente possa internalizar isso, não somente no nosso corpo, na nossa alma, mas principalmente no nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vai lá. Levítico 8. Vamos lá. Ele é até longuinho, né? É, consagração dos sacerdotes. Isso, ele trata, né, da ordenação de Arão, dos filhos dele, e na leitura, algumas palavras que são usadas aqui me chamou a atenção, logo no começo, inclusive. Então, lá no, no versículo 1 fala, né, que o Senhor disse a Moisés, então, tudo que foi feito ali foi um pedido do Senhor. E ele fala, né? Tragarão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, um novilho para oferta pelo pecado, e 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. E assim Moisés fez, né? Então, ali logo no comecinho, e nos outros versículos também, que me chamou a atenção foi essa cerimônia de ordenação e consagração. Sim. A Bíblia ela também está cheia de exemplos, né? Que quando isso acontecia, uma ordenação, uma consagração, sempre estava presente a unção Uhum. e o óleo. Aí eu fui pesquisar, que eu acho que o significado das palavras me ajuda a pelo menos tentar imaginar, né, o porquê lá das coisas. E ordenação vem da palavra ordem. Ordenado é aquele que respeita a ordem, é disciplinado e é metódico. Então, esse é o significado da ordenação. Uhum. Consagração, ela vem do latim e é a junção de duas palavras, que significa inteiramente e santo. Aí aqui eu já comecei a pensar a respeito, né? Então, para você seguir ordens e métodos, né? Então, assim, Jesus, ele era simples, mas ele era muito firme, né? E muito disciplinado.
Então, ele sempre tinha seu momento de oração, ele sempre estava buscando o Pai, ele tinha muita disciplina nisso, ele tinha foco. Então, lá, por exemplo, o episódio, né, em que os pais dele perderam ele, né, o que ele estava fazendo? Ele estava focado, né, discutindo com os mestres a palavra do Pai, né, a palavra dele. E a consagração, ela remete à santidade. E aí eu me lembrei de um versículo, eu anotei aqui, que é Hebreus 12:14, quando fala de santidade, né? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se a gente vê ali toda a cerimônia de consagração, ela é recheada de elementos, né, e coisas que Deus ainda quer de nós ainda hoje. Apesar de não ser mais esse ritual, né, principalmente relacionado aos holocaustos, aos sacrifícios, né? Então, a gente tem um outro modo, né, de fazer isso para o Senhor. Mas o que eu percebi aqui que é importante, né? Então, o sacrifício é você sempre se examinar, né? Então, o povo, quando ele tinha que fazer isso, ele tinha que se examinar, né? Para poder, inclusive, ver lá qual era o tipo do animal e tudo mais. Uhum. Então, a gente constantemente tem que avaliar, será que eu estou ouvindo mesmo o Senhor? Será que eu estou seguindo os teus propósitos? Será que eu não estou deixando nada nesse mundo me afetar, tentar me tirar do caminho? Porque Satanás, ele é sutil, né? Muitas vezes ele fala que ele espreita, né? Ele fica esgueirando a gente para achar uma oportunidade, né? Então a gente tem que estar atento. Por isso que a palavra fala vigiar, né? E orar sem cessar. É justamente porque a gente está suscetível a armadilhas. Então, para ficar cada vez mais íntimo do Senhor e não suscetível a essas coisas. Depois eu fiquei pensando, né? O Moisés, ele vestiu, primeiro ele se banhou, tal, e depois ele vestiu o Arão, colocou a túnica lá, cada coisinha lá da roupa, dos elementos tem um significado, mas o que me chamou mais atenção é esse sentido de revestir, né? Vestes é para cobrir. Uhum. E se revestir. Então, a palavra mais para frente também vai falar da armadura de Deus, que é o que a gente tem que se revestir, né? Lá em Efésios fala. E no caso ali do Arão, toda a roupa dele, a forma como foi feita, estava sendo dado a ele dignidade e honra também, né? Então, lá no peitoral tinha as pedras. E um negócio que eu achei muito, muito, muito interessante, que lá no... Oi, Dani! Beleza? Cheguei do treino agora. É isso aí. Tá calor aqui também. E lá no verso 8 de Levíticos que a gente está estudando, ele fala que nele pôs Urim e Tumim. E na Bíblia, às vezes, tem aquele, embaixo, no rodapé, tem lá uma letrinha de referência, né? E diz mais ou menos o que é. E olha que coisa, esse Urim e Tumim, aqui está falando que eram objetos utilizados para se conhecer a vontade de Deus. Então, a gente tinha Moisés, que era bem próximo, né? Falava diretamente com Deus. Depois a gente vai ver que Jesus, né? Fez esse caminho nosso. Sempre a gente está falando isso, batendo nessa mesma tecla. Mas o resto do povo precisava de objetos para tentar, meio que até próxima adivinhação até, né? Porque eram... e esses dois objetos, eles foram colocados aqui nessa parte do peitoral. Então, o peito, o que a gente tem perto do peito e que a palavra também sempre está mencionando? Coração, né? A gente fala do Senhor que tem que estar no nosso coração, no nosso pensamento, mas o nosso coração é que ama, né? Assim que a gente entende. Então, o que eu pensei, né? Porque para você
Hoje, como que a gente sabe da vontade do Senhor? Espírito Santo, né? Quando Jesus subiu, ele nos trouxe, né? Ele nos deu o Espírito Santo. A gente não precisa mais de nada disso aí, né? De pedrinha, o que for, né? Lembrei que Saul pediu lá para a feiticeira trazer o profeta, olha que doido, né? Não precisa mais disso, porque a gente tem o contato com o Senhor e o Espírito Santo é que nos revela a vontade do coração do Pai, toda a sabedoria do Pai e que nos traz o caminho. Então, eu achei bem interessante, né? Como o povo era dependente de coisas mais materiais, né? E isso tem resquício disso até hoje, né? A gente tem uma visão, as pessoas, assim, de um modo geral, né? Voltado ao material, voltado àquilo que se vê. Por isso que muitas vezes é difícil desenvolver até ou aceitar, até que a própria palavra fala, né? Loucura aos olhos dos homens, por conta disso. E também Moisés, ele conhecia a vontade de Deus, né? Por que que eu comecei a pensar, né? O povo precisava dessas coisas, dos sacerdotes. E Moisés não. O que que Moisés fazia de diferente? Ele não tinha esse urim tumim aqui. Então, ele conversava com Deus. Conversar com Deus é oração. Então, o nosso veículo de fé, de conhecer a vontade de Deus em primeiro lugar, o próprio veículo de uma conversa, como Moisés conversava. Quando a gente conversa, a gente fala palavras. E como que a gente conversa com Deus hoje? Bíblia. Tá na Bíblia? Beleza. Não tá na Bíblia? Desconfia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É todo o veículo, a fonte para conversar com ele. E é assim como Moisés que conversava com ele, né, nós, através da oração da palavra do Senhor, que é a Bíblia, nós mesmos nos tornamos, então, profetas, né, como foi designado Arão. E aí somos consagrados, somos ordenados, porque aí a gente começa a ter, né, com Cristo habitando em nós, buscar a disciplina que Cristo tinha, todos esses elementos aqui que está falando na palavra. E para finalizar, fui rápida hoje, né, menina? Aí eu fico ali disputando com a mãe quem fala mais. Você já viu que todo mundo detonava, coitada? Todo mundo. Vamos falar de mês esquecida, falam dela. Falar demais, falam dela. Todo mundo. Ele é nossa referente, ué. E daí o último versículo para fechar, porque como fala de sacerdote, né, e toda essa questão, eu falei, mas tem versículo na Bíblia que fala de sacerdócio também em outros momentos, né? E aí tem 1 Pedro 2,9, que fala, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, né? Então ainda colocou um real junto, né? Não era só o sacerdote como era lá daquela época, né? Acrescentou o real para nós. Nação santa, povo adquirido, e aí povo adquirido aqui destacou no meu olho, né? Então nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Grande peso, fomos adquiridos dessa forma, pela obra dele na cruz. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Então, Jesus, ele mudou todo esse sentido de sacerdócio, tornou acessível para nós isso, e hoje nós somos sacerdotes do nosso lar, somos veículo da palavra do Senhor para os nossos amigos, né? Essa é a nossa função. E sem precisar de coisas ou mecanismos, né? Através de Jesus e do Espírito Santo de Deus, né? Então, nós fomos ordenados, consagrados quando aceitamos Jesus, né? Como nosso Senhor e Salvador. Foi esse a cerimônia, né? Que foi feita conosco pessoalmente pelo Senhor, onde Ele nos revestiu, né, de dignidade, de honra, tudo quanto é coisa boa aqui, né, que Jesus faz por nós. Verdade. Esse aí.
Muito bom. Quer falar, amor? Não, né? Nem leu, né? Nem li ainda, cheguei agora. Vamos lá. Eu separei duas coisas desse capítulo. Lá no versículo 12 diz o seguinte: derramou, que é o que você citou aqui, né? Sobre consagração. Derramou um pouco de óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Eu também fui pesquisar esse termo consagrá-lo, né? Porque não é uma palavra que a gente usa no dia a dia hoje, né? E aí existem várias versões dessa palavra e várias definições, e uma diferente da outra. A que eu mais, assim, enquadrei nos dias de hoje é entregue e aos cuidados dele, né? De Deus. E aí eu fiquei pensando assim, todo mundo quer isso, né? Quer estar entregue e aos cuidados dele. E aí lá no final mesmo, nos últimos versículos, diz o seguinte: agora, que depois que ele já consagrou Arão, os filhos, tal, ele fala: agora permaneçam à entrada da tenda do encontro dia e noite por 7 dias e cumpram todas as caiu a chapa. Exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão. Pois foi isso que o Senhor me ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Ou seja, todo mundo quer, inclusive a gente, todo mundo aqui quer ser entregue e estar aos cuidados de Deus, né? Todos. Mas ele pagar o preço. Porque aqui depois disso tem um preço, né? Olha o preço, ficar 7 dias e 7 noites lá sobre tudo que ele mandou. Senão morreriam imediatamente. Né? Então, estar pelos cuidados é fácil, né? Agora, pagar o preço é que ninguém quer pagar, né? Aí que é difícil. Quero ver. Fica ali, né? 40 dias lá anotando os mandamentos. Quero ver quem consegue. Mas aí eu fui... Tem uma outra passagem que agora eu vou complementar isso que eu estava falando. Lá em Ezequiel 37 diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eram muito numerosos e estavam sequíssimos. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Olha que loucura isso, né? Você fica pensando assim... É forte esse. É muito forte, porque se a gente passar pelos dias de hoje, como que a gente conseguiria... Alguém já pregou aqui para osso e levantar? Alguém tem esse poder de fazer isso? Não tem. Né? Mas isso, tudo bem. Osso tá, ninguém foi lá, ninguém vai orar por osso. Beleza, não vai fazer isso. Então, vamos botar no dia a dia. Se fossem surdos, mudos e a gente não soubesse os sinais, alguém pregaria lá? É ou não é? Vai lá pregar. E aí? O que você pode fazer se você não sabe os sinais? Tá todo mundo te olhando lá. E aí? O que vai mudar? Nada. Então, né? O que isso me mostrou, tanto nesse capítulo, né? É que Deus só quer uma coisa, Ele sabe da nossa incapacidade. Ele não quer que a gente... Ele só quer fazer uma coisa, que a gente consiga entender a nossa incapacidade e juntar com a onisciência dele. É só isso, mais nada. É aí que está o segredo. Né? A gente reconhecendo a nossa incapacidade, então eu não posso fazer isso, eu não posso levantar osso nenhum, não vai levantar nada, eu não posso, né? Só quem pode fazer isso? Quem pode abençoar? A gente pode abençoar alguém? Não. Só ele. O que a gente pode fazer nesse caso? Consegue falar outra língua que a pessoa consiga entender se a gente não souber a língua? Não consegue fazer isso. Ele que consegue, mas a gente reconhecendo isso, que nós somos incapazes de fazer isso, e juntando com a onisciência dele, é aí que está o tchan, né? Que está o milagre. E aí eu fiquei pensando assim, o que a gente prega hoje, né? O que a gente tanto escuta aí, né? A gente vem vendo... A gente, né, até hoje, continua fazendo o negócio da murmuração lá, né? A gente, o tempo inteiro fica, não vou murmurar, que chegou... Eu dei até minha senha do banco lá de acessar. Qual é a sua senha agora? Não pode falar, né? Não pode falar. Mas mudou até a senha para lembrar. Mas sabe por quê, Carla? A gente o mundo inteiro fica falando as mesmas coisas, as mesmas desgraças. Você liga a TV, é só desgraça, é só morte, é só não sei o quê. Você pega um jornal, é só isso. Você vai conversar com as pessoas, só puxa esse tipo de assunto. É só estatística sinistra, é morte de não sei o quê. É preciso ter fé para falar isso? Não, nenhuma. Então é conversa morta.
né? Não tem espírito nenhum nisso. Você não precisa de fé para ficar profetizando, falando isso. Isso aí é coisa morta, né? E aí a gente pega assim, poxa, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? Mais vendido. E ocasionalmente ele é o mais não lido. É, não é? É o A mais maioria vendido. tem ele aberto, né? Mas não lê. Ele é o mais vendido e o não lido. E agora, por que a gente não, né, compra e deixa parado? Por que as pessoas compram e deixam de lado, né? Porque a gente, sabe qual é o problema? Eu só estava conversando com o Davi ontem, né? Ele pegou e leu, estudou lá o capítulo e tal. Eu falei assim, e terminou, tá, estudei. Eu falei assim, você não vai anotar nada? Aí ele falou assim, não, pai, vou escrever na Bíblia. Eu falei, com certeza. A Bíblia é para isso, rapaz. É para você anotar, isso é uma folha morta, é só letra, não tem nada aí. Você precisa internalizar isso, só vai conseguir arriscando mesmo. Olha aqui minha Bíblia. Aí mostrei ele, caramba, pai, como se fosse, né? Ficou chocado com tudo anotado, arriscado, até página rasgada. É isso, é porque a gente tem que passar desse papel morto, dessa letra que está aqui, para a gente conectar com o Espírito Santo que é vivo. Se a gente não conseguir fazer isso, a Bíblia vai ficar tirada. Vai ficar, a gente não vai conseguir entender esse negócio. Pode ver, olha a dificuldade que a gente tem em entender um capítulo da Bíblia. Olha o quanto que a gente tem que estudar, uma hora e meia por dia para estudar um capítulo. Quem dirá um livro. A gente está no terceiro, olha a dificuldade que é de entender isso. Né? Se a gente não conectar com o Espírito Santo, e para mim esse é o preço pagado da consagração. Se a gente não conectar com o Espírito Santo, esse é o preço. A gente não vai ver isso. Não vai ver essa plenitude, não vai ver isso. E recentemente, né, eu já falei, né, em duas lives aqui, que eu me defrontei com uma coisa que eu nunca tinha passado, né? Uma pessoa muito próxima a mim chorando, né, com crise de ansiedade, partindo para depressão e tal, e eu não conseguia fazer nada. A única coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia e ler e falar assim, creia nisso. Eu não conseguia fazer nada além disso, só creia nisso. Mas mais que isso eu não podia fazer, né? E aí, só que essas pessoas, elas estão num nível tão baixo de energia que elas têm pernas, mas elas não querem levantar essas pernas, querem ficar deitadas, né? Elas têm olhos, mas querem ficar dormindo. Não tem força, né? Não tem força, cara. E aí, eu fui orar, né? E falei pro Espírito Santo, incapacidade, eu não consegui. Tentei, falei, dei exemplo, citei a Bíblia e não mudou nada. Então é só hora de agir, porque eu não posso fazer mais nada. E aí ele foi lá, me buzinou, né? A gente fez as lives lá e a pessoa realmente levantou. Mas não foi eu, né? Foi o Espírito Santo mesmo que fez isso. Então tá aí o canal da conexão, né? É você mostrar que você é realmente incapaz nas suas vontades, nas suas emoções, na sua alma. Você é pobre de alma, pobre. Eu reconheço isso, sou pobre de alma. Me ajuda. Eu tô aqui para te servir. Agora me ajuda, porque eu não tô conseguindo fazer a pessoa levantar. E eu preciso fazer ela levantar. E aí ele vai lá e faz levantar. Aí você enxerga, né? Caramba, é isso mesmo. Que bênção viver um dia desse, né? Em que você é usado, né? E consegue enxergar isso em outra pessoa. Para finalizar aqui, eu vou contar uma história. Tem um grupo internacional que se chama Exército da Salvação. E o fundador se chama William Booth. E olha que interessante que aconteceu. Eu estava lendo a história deles hoje. Eles fizeram esse Exército da Salvação lá, tá um monte de gente, vários líderes, e tava pegando as pessoas e convertendo, levando a Cristo e tal. E aí os líderes, na primeira reunião, chegaram para ele e falaram assim, olha, a gente usou todas as técnicas, sermão, lemos a palavra, fizemos tudo que você possa imaginar. A gente conseguiu motivar as pessoas por algumas horas, conseguiu fazer com que elas reagissem, mas logo elas se tornaram apáticas de novo. A gente não conseguiu fazer o que a gente se propôs, que é o avivamento. A gente não conseguiu torná-la viva na palavra. Não conseguiu. A gente não sabe mais o que fazer. Olha a resposta desse cara, eu achei fantástico. Ele falou assim, experimentem chorar. Aí eles se espantaram todos. Como assim, né? Experimente chorar, porque não aprendo isso numa escola bíblica, não aprendo isso num seminário, né? Numa pregação. Quem que ensina a chorar? Aí ele falou assim, tá aí o segredo. Para você chorar, você tem que estar uma conexão, você tem que se conectar com o Espírito Santo. Se você não se conectar com o Espírito Santo, ao ler a palavra, você não vai chorar, você não vai ser tocado. Eu não é. E aí Às vezes eu vejo gente chorando assim com uma palavra, e às vezes você não tá tão assim, né? Você tá chorando com essa palavra?
É isso que você está falando, né? É essa conexão, que daí aquilo toca e o entendimento vai no interior da pessoa, né? Exatamente, E aí é totalmente diferente o efeito. exatamente. É, E não é mais tem aquela que ter o palavra. espírito mesmo. É, Exatamente. E aí, para mim, é isso, cara. Voltando lá, então, no capítulo, né? Então, a gente quer, né, viver essa vida abundante, de glória, de paz, de graça, de estar aí aos cuidados do Senhor, mas a gente não quer pagar o preço. E o preço hoje é tão mais simples do que era antes. Antes as pessoas morriam. Morriam. Você quer graça? Ah, você quer ver? Beleza. Não fez, morreu. Hoje não. A gente erra e continua vivo. é. Né? A gente tem oportunidade, né, Muitas, olha. de sempre voltar, né, para o caminho, verdade. E se pede, aí não, vai lá, uma pessoa abençoada, Deus coloca outra pessoa no caminho, Jesus vai lá, e vai trazer de Bem novo, aí isso. fala outra coisa, e fala outra, Paciência, né? e assim vai. E o Senhor tem com a gente, as conexões que Ele vai colocando na nossa direção para isso, né? Vai. Para não deixar a gente se perder. É muito bom. Eu até hoje mandei uma mensagem para um grupo lá familiar, falei assim, ó, gente, ainda bem é que eu tô vivendo em Cristo, que se fosse por mim mesmo, minha vontade era de matar vocês. Mas de chutar o balde, eu já teria desistido de vocês há muito tempo, é porque Jesus ama muito vocês mesmo. Se fosse eu, se fosse pela minha cara... A gente vê pela gente, né? Às vezes nem eu me suporto, imagina. Só Deus, não. Só. Mas aí, o que eu tenho vivido com a palavra é isso mesmo. De todos os dias antes de começar a estudar, eu pedi orientação do Espírito Santo para que ele realmente revele o caminho a mim, né? Que eu estou pedindo esse crescimento. Que se as pessoas fizerem isso, ele aponta. Tem apontado para mim, vai apontar para qualquer um que pedir. É só isso. É conectar a nossa incapacidade, reconhecimento de incapacidade, de fraqueza mesmo, de pobreza de alma, com a onisciência de Deus. E o Espírito Santo faz isso na hora, a hora que a gente quiser. E viver o que Paulo colocou, né? Que é na fraqueza, que a gente, na nossa fraqueza, a gente é forte em Cristo, né? Só reconhecendo as nossas fraquezas, entendendo isso, que a gente vai ver a grandeza dele, o amor dele, o sustento, o apoio, tudo que ele faz. Se a gente é altivo e acha que, né, não precisa de nada nem ninguém, muito difícil. Se abrir e conhecer Jesus, né? Como ele propõe. Então, por isso que fala, né, que é os humildes de coração. Tem que ser, senão a gente não consegue viver isso. E é tão gostoso viver isso tudo, né? Com certeza. E muitas vezes por orgulho, né, altivez, a pessoa não O Paulo estava não na aceita, cadeia, né? né? A gente viu um filme dele na cadeia, sem comida, uma semana sujo. Aí foram tirar onda dele aí, não vai falar nada, não vai pedir comida. Ele falou assim, eu mereço pior do que isso. É, até arrepio, né? Eu mereço É pior verdade. pelas coisas que eu já fiz. É espetacular a vida desse cara. Que conexão, né, Nossa. com o espírito. Nossa. A gente com uma hora já tá com fome, ele tava uma semana sem comer nada e falando que merecia pior. Não consegue emagrecer muitas vezes, né? Não consegue parar, tipo, olha o tamanho da cara. E ele, né, achando, nossa, que podia ser pior, né? Que merecia melhor, pior. Pior, exato. É fantástico todo o ensino que a palavra tem, né? Todos esses personagens, mesmo as histórias ruins que deram errado, é aprendizado para nós, né? E nós não precisamos passar por tudo aquilo para aprender, né? Nada. Nós não precisamos viver tudo aquilo. A gente ter o coração aberto, deixar o Espírito Santo agir, e nós vamos ter as nossas próprias experiências, né? Sem ter que passar por tanto sofrimento, muitas vezes, que a gente vê ali, e preço de erro, né? Terrível. O amor e a misericórdia do Senhor é imensamente grande, né? Então, esses são ensinos também do Antigo Testamento, que é o que nós estamos estudando agora, né? Até chegar no Novo, para mostrar para nós, né? Todo esse ensino que tem aí também, né? Dessas pessoas. Porque muitas coisas que eles fizeram lá, a gente ainda vê repetir aqui. Às vezes, a gente, né?
repete também. Porque humano, gente, é gente É. desde aquele tempo lá. Né? O que tem dentro de nós, tinha dentro deles também, né? Verdade. Então é aprendizado. Muito bacana esse estudo. Nada é perdido aqui, nada. Verdade. Seja por for. Não, senhor. Não? Finaliza para nós aí então, Carla. No horário, hein? Beleza, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela revelação da tua palavra, pelo teu ensino. Nós ansiamos e te pedimos, Senhor, por essa conexão aqui que nós acabamos de falar com o Senhor, com o teu Espírito Santo, Deus, para que a gente seja sempre ordenado, consagrado e ungido, Senhor, da forma como o Senhor deseja para nós, Pai. Com todo o teu amor, o teu poder, a tua sabedoria, Pai. Nós pedimos a tua sabedoria, o teu entendimento, para cada vez mais a gente avançar e conversar contigo, Senhor, através da tua palavra. Entender os teus desejos, ouvir a voz do teu coração, Senhor, ser íntimo, cada dia mais ser íntimo contigo, Senhor. E poder desfrutar, porque quem ganha com isso, Senhor, somos nós. Porque a gente não tem nada a oferecer. E o Senhor, nessa imensidão do teu amor, nos constrange com tanto amor, tanta graça, tanto favor imerecido, Senhor. Nós não merecemos nada mesmo, nada. Mas o Senhor, com um dos seus olhares, nos achou, nos comprou, nos resgatou, Senhor. E por isso nós somos gratos, Deus. E ansiamos, Senhor, para sempre manter essa conexão através de oração, através de um desejo de buscar cada vez mais o Senhor e ir mais profundo nesse relacionamento contigo, Senhor, que é tão prazeroso, que traz tanta sabedoria. Pai, abençoa a família da Dani, do Diego, abençoa os meus sobrinhos lindos, ó Deus, cada uma das pessoas que estão aqui ouvindo e absorvendo um pouquinho mais da tua palavra, Senhor, dia a dia. Abençoa cada um, Deus. Leva a paz, que a paz seja em cada lar, Senhor, a tua harmonia, o teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ó, vencemos, não caiu a internet. Você viu? Ó, é Deus. Muito bom. Valeu, gente. Valeu. Ó, saudades. Contando os dias para chegar aí. Nem fale. Bem pertinho tá agora, hein? Até mais tarde. Ó, contando os dias. Tchau. Tchau. Beijo. Deus abençoe.